Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alisson de História e eu gostaria de fazer a correção das atividades da semana um deste primeiro PET. O tema da semana um é a construção do processo de independência do Brasil. Da página 94 do PET até 96, então vocês têm aí, um esquema e três questões, três atividades até a página 96 para serem respondidas. Eu também postei como material na ferramenta, na plataforma Google Sala de Aula, um texto complementar a esse tema. É importante que vocês façam a leitura, o estudo, né, para auxiliar nessas atividades. A atividade número um, observe o quadro abaixo. Grupos políticos no Brasil. Você tem, então, Partido Brasileiro, Partido Português. Aí o termo partido não é um partido político propriamente dito, como os partidos atuais. São facções, né? São grupos que têm ali um mesmo pensamento. Então, olha só, grupos políticos no Brasil, isso nos primeiros anos do Brasil independente, após 1822. O Partido Brasileiro, ele era dominado por fazendeiros. Mesmo dentro desse grupo, desse Partido Brasileiro, havia uma divisão entre conservadores e liberais. O que os conservadores defendiam, acreditavam? Os conservadores, eles eram liderados por José Bonifácio de Andrada e defendia um poder central forte, mais poder ao imperador e províncias mais enfraquecidas. Então, os conservadores eles eram defensores de um poder centralizado nas mãos do Dom Pedro I e as demais províncias, mais enfraquecidas, sem autonomia, o poder concentrado no Rio de Janeiro. Mas também havia, entre esse grupo, essa facção, esse partido, os chamados liberais, que defendiam a descentralização administrativa com mais autonomia para as províncias e menos poder ao imperador. Então, dentro desse partido, nós temos aí principalmente esses dois grupos. O conservador, ele defendia, um poder forte, centralizado no Rio de Janeiro, nas mãos do Dom Pedro I, e o restante das províncias, que são os atuais estados, mais enfraquecidos. Os liberais defendiam um limite ao poder do Dom Pedro I. Na verdade, eles defendiam, autonomia, uma maior liberdade administrativa para as províncias. Existiam até mesmo outros grupos aí, viu? Mais radicais, que defendiam até mesmo uma república. Mas, dentro desse partido, esses eram os dois grupos principais. E nós temos também o chamado Partido Português, formado majoritariamente por militares e comerciantes portugueses. E o que esse grupo buscava, defendia? Buscava influenciar o imperador para assim defender seus interesses de recolonização. Então os portugueses, obviamente, eles queriam um retorno à condição antiga do Brasil como colônia. Então eles ficavam rodeando o imperador para tentar influenciá-lo desses objetivos. Bem, a partir então dessa leitura, desse quadro, vamos às alternativas, às afirmativas. Ao analisarmos os grupos políticos que se organizaram no Brasil no pós-independência, podemos concluir que, letra A, após a independência, houve grande articulação pelos grupos políticos em torno de um projeto de centralização política. Não, nós acabamos de observar aí no quadro, que haviam, na verdade, vários projetos, centralização, descentralização, recolonização. Então a letra A ela está errada. Não havia um único projeto desses grupos políticos. Cada um deles pensava em um projeto específico.
Letra B. Havia uma divergência de opiniões entre os membros dos grupos políticos no Brasil em torno de seus projetos para o país. Até aí, beleza, né? Não havia uma convergência, todos indo para o mesmo caminho. Não, havia uma divergência. Cada um pensava diferente, por caminho diferente. O que ocasionou uma série de atritos ao longo do período imperial, correto, né? Então não havia um único projeto, um único pensamento, né, de Brasil. Haviam vários Brasis sendo pensados e cada um desses grupos defendia um Brasil diferente. Então, a alternativa, a afirmativa correta é a letra B. Mas vamos às outras, né, para tirar quaisquer dúvidas. Letra C. O projeto federalista conseguiu agregar tantos os grupos políticos brasileiros quanto os grupos políticos portugueses do Brasil. Percebemos, mais uma vez, pelo quadro, que isso é errado, né? O termo federalista, né, federação, nós vivemos isso hoje. Os estados, né, a República Federativa do Brasil. Pensei também lá nos Estados Unidos da América. Então são vários estados que não são independentes, né? Esses estados, eles juntos, eles são unificados por um poder central, né? Então há uma capital, mas esses estados, eles têm certa autonomia de administração, mas existem funções que são de um poder de uma capital, né? No caso aqui hoje, Brasília. Então, letra C. O projeto federalista conseguiu agregar tantos os grupos políticos brasileiros quanto os grupos políticos portugueses no Brasil. Não. O português queria uma recolonização e o próprio Partido Brasileiro, né, um partido defendia uma centralização e não uma descentralização, ou seja, uma federação, né? Então a C está errada. Letra D. Os grupos liberais defendiam a descentralização política e administrativa no Brasil. Ok. E por isso eram chamados de recolonizadores. O erro está na segunda parte. Não eram recolonizadores. Letra D também é errada. Letra E. Entre os conservadores, a luta pela autonomia das províncias teve grande repercussão e por isso ficaram conhecidos como grupos descentralizadores. Os conservadores, eles não estavam lutando pela autonomia das províncias e nem pela descentralização do poder, é o contrário. Eles queriam a centralização do poder e o enfraquecimento das províncias. Então, essa atividade número 1, pessoal, basicamente é a interpretação desse quadro. Se você faz a leitura e a interpretação desse quadro, você consegue, né, matar a resposta aí. A resposta é letra B. Atividade 2. No dia 11 de março de 1831, os portugueses festejavam o regresso de Dom Pedro I da viagem que fizera a Minas Gerais. Em meio à comemoração, os brasileiros, descontentes com as atitudes do soberano e inconformados com a influência dos portugueses na vida burocrática e administrativa do país, partiram para a luta. O episódio é lembrado em nossa história como a Noite das Garrafadas, e um dos motivos deflagradores da abdicação de Dom Pedro I ao trono brasileiro. Dentre as atitudes do imperador que geraram descontentamento entre os brasileiros, podemos destacar: letra A. O desejo de conduzir o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves e restabelecer a condição de parceiro comercial da Inglaterra. Não havia, por parte de Dom Pedro, esse desejo de fazer com que o Brasil voltasse a ser parte do Reino Unido de Portugal e Algarves. O rei Dom João VI, né, pai do Dom Pedro I, ele morre em 1826. Mesmo o Dom Pedro sendo imperador do Brasil, ele era o herdeiro do trono português. Mas quando Dom João VI morre, o Dom Pedro ele renuncia, ele abdica do trono em favor da filha dele, né, a Dona Maria.
que era uma criança, né? E qual é o ajuste que o Dom Pedro faz? Ele resolve casar a filha, Dona Maria, com o irmão dele, o Dom Miguel. O Dom Miguel seria regente do trono português e assim que a filha atingisse a maioridade, ela seria coroada como rainha de Portugal. O Dom Miguel, né, na verdade, ele não respeita esse plano. Ele, na verdade, dá um golpe e ele se proclama, né, rei português. Aqui no Brasil, muitos brasileiros, né, pensavam que Dom Pedro estava muito mais com os olhos voltados e o pensamento voltado para Portugal e simplesmente colocava o Brasil em segundo plano. Mesmo com todo esse contexto que eu falei aqui, não havia esse desejo por parte de Dom Pedro de reconduzir o Brasil a essa categoria, mesmo que houvesse o temor por parte dos brasileiros, mas Dom Pedro, né, não há registros disso. E essa segunda parte, restabelecer a condição de parceiro comercial da Inglaterra, não havia essa questão de restabelecer, porque não foi quebrado, né, essa parceria comercial entre Brasil e Inglaterra. O Brasil, ele quebra os laços políticos com Portugal, mas ele continua a ter uma parceria comercial com a Inglaterra, sem problema, né? Na verdade, os ingleses eles fazem empréstimos ao Brasil, né, e são os principais exportadores. Letra B. Seus relacionamentos extraconjugais e a criação do projeto de lei que poria fim à escravidão, levando a economia brasileira ao colapso. O Dom Pedro I, sim, sabidamente, né, hoje ele é muito conhecido, inclusive, por ser um mulherengo, por ter vários casos extraconjugais. Né? A esposa, a primeira esposa, a imperatriz Maria Leopoldina, não só ela, né, mas toda a corte, inclusive as cortes europeias, sabiam que o Dom Pedro I tinha vários casos, vários filhos fora do casamento, inclusive. A amante mais famosa, né, a Marquesa de Santos, gerou vários filhos, filhas, né? Mas o Dom Pedro, por exemplo, ele teve filho até mesmo com a irmã da Marquesa de Santos, né, que ele declarava que era o grande amor da vida. Mas esses relacionamentos extraconjugais, efetivamente, mesmo que contribuíssem para a perda de apoio, né, eles não levaram à renúncia, não levaram à abdicação. E esse segundo ponto aqui, ó, o Dom Pedro, ele né, cria um projeto de lei que poria fim à escravidão. Não, não. Né? Inclusive, em 1822, esse acordo entre as elites econômicas brasileiras e Dom Pedro, né, pós-independência, é que Dom Pedro seria o imperador e a estrutura econômica no Brasil permaneceria a mesma, ou seja, a base do trabalho seria o trabalho escravo. Então, letra B, não confere. Letra C, a forte oposição à Constituição de 1824, o aumento de impostos a serem pagos pelos grandes latifundiários e as medidas protecionistas para proteger a indústria nacional. Opa, vamos lá. Então, uma das atitudes do imperador era uma forte oposição à Constituição de 1824. Não poderia, porque essa Constituição de 1824 foi outorgada, imposta por ele mesmo. Né? Ele fecha a Assembleia Constituinte e ele impõe essa Constituição. Então, está errado aí. O aumento de impostos a serem pagos pelos grandes latifundiários. Os grandes latifundiários, né, na medida do possível, apoiavam e continuaram apoiando aí o Dom Pedro, pelo menos na região, né, na província ali, na corte e nas províncias ao redor. Mas realmente grupos, né, oligarcas, latifundiários das províncias mais afastadas do Rio de Janeiro fizeram uma oposição porque eles tinham que pagar impostos às vezes para calçamento ou iluminação do Rio de Janeiro. Né? Mas a primeira parte aí ela arrebenta, a oposição à Constituição não existiu. E as medidas protecionistas para proteger a indústria nacional. Que indústria? Não existia uma indústria nacional. Né? Essa indústria ela
vai ter uma origem ali no segundo reinado, a partir dos anos 1850, principalmente com o Barão de Mauá, mas realmente, né, vai acontecer mais com a República, durante a Primeira República e depois na Era Vargas. Então, a letra C, ela está incorreta. Letra D. Então, a atitude, né, do Dom Pedro aí que vai levar à renúncia é a vontade de abdicar do trono em favor de seu filho Dom Pedro II, para em seguida rumar a Portugal e reconquistar a coroa portuguesa em poder de seu irmão Dom Miguel. Isso aconteceu, mas isso não foi uma causa para a renúncia, foi uma consequência dela, né? É, no dia 7 de abril de 1831, o Dom Pedro I ele renuncia, ele abdica em nome do Dom Pedro II, que era uma criança ainda, né? Ele vai para Portugal, faz guerra com o Dom Miguel e ele reconquista esse trono. Mas, efetivamente, isso não é uma causa para a renúncia, para a abdicação. É o ato em si. A letra D não corresponde. Letra E, o autoritarismo. Então, o Dom Pedro I era autoritário, né? Inclusive, ele reprimiu uma série de levantes, de revoltas, e não só isso, em 1823 ele fecha a Assembleia Constituinte, os deputados ali eleitos, eles estavam redigindo uma constituição para o Brasil. Ele fala: não, eu não quero saber, não. Né? Vocês estão discutindo aí limites para o meu poder? Não tem dessa. Ele manda as tropas cercarem a Assembleia, muitos deputados são presos e ele impõe a primeira Constituição para o Brasil, inclusive no dia de hoje. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 25 de março, né, de 1800, ou bem, não, de 2021. A primeira Constituição do Brasil, ela foi imposta, outorgada, num dia 25 de março, mas de 1824, né? Então, o autoritarismo, a restrição à liberdade de imprensa, o Dom Pedro I, ele até participava ativamente, né? Ele escrevia artigos com pseudônimo para combater alguns opositores, né? Mas com o passar dos anos, sim, há essa restrição à liberdade de imprensa. Inclusive, um jornalista em São Paulo, o Líbero Badaró, ele vai ser assassinado. O Líbero Badaró ele fazia forte oposição ao Dom Pedro I. E o Dom Pedro ele vai ser acusado de ser o mandante, né, desse assassinato. O fechamento da Assembleia Nacional Constituinte, né, e a imposição da primeira Constituição. A letra E é a alternativa afirmativa correta. Essa série de fatores, de atitudes do Dom Pedro I é que vão forçar, né, essa renúncia, essa abdicação. Afinal de contas, ele acaba perdendo totalmente a base de apoio. Finalizando, alternativa, ou melhor, atividade 3, né? As colônias de Portugal e da Espanha na América proclamam a independência em relação à metrópole na primeira metade do século XIX. A independência do Brasil foi vista com certa desconfiança por parte dos países latino-americanos, devido ao fato de o Brasil ter adotado a monarquia como forma de governo, enquanto os outros países adotaram a república. Sobre o assunto, responda. Letra A. Por qual razão o sistema monárquico se apresentou como a melhor alternativa para o Brasil independente? Entre 1808 a 1821, nós classificamos, né, o período como período joanino. É o período em que o Dom João VI, né, ele sai de Portugal com a família real e vem morar no Brasil. É a primeira vez que um monarca, que um rei faz isso, coloca os pés, né, em território americano. Então, entre 1808 e 1821, acaba que o Império Português, né, vive, né, tem o seu cotidiano aqui no Brasil. O Rio de Janeiro acaba se transformando na capital do próprio Império Português. Quando o Dom João VI ele volta para o
volta para Portugal, ele deixa Dom Pedro I como príncipe regente. E vai ser nesse processo, 1821, 1822, quando os portugueses querem recolonizar o Brasil e as elites econômicas brasileiras, né, acabam se associando a Dom Pedro para a independência. Uma das consequências é a permanência dessa forma de governo. Por quê? Vamos mudar? Mudar com relação à independência com Portugal. Vamos quebrar os laços políticos com Portugal, mas nós vamos tentar modificar o mínimo possível. Então, se havia um monarca morando no Brasil, vamos permanecer com um monarca administrando o Brasil. Não se modificou a estrutura social, econômica brasileira. Então, esse sistema monárquico é para que não houvesse, né, como na América Espanhola, uma série de revoluções, de revoltas, de batalhas. Claro, existiu guerra aqui de independência, tá? Mas eu estou falando é que o sistema monárquico, né, ele garante essa estabilidade. Vamos mudar com relação a Portugal, mas a estrutura aqui não se modifica. Além disso, essa monarquia ela contribuiu para a unificação do território brasileiro. O Brasil ele não se divide. As províncias brasileiras não se transformam em países como a América Espanhola. Isso muito em função, né, dessa monarquia, desse poder centralizado nas mãos de um imperador. Então a monarquia acabou sendo, aos olhos da elite, né, como uma melhor alternativa para o Brasil independente, porque garantia, né, além dessa permanência da unificação das províncias, então não se desligou, ao mesmo tempo em que mudou-se pouco, né, a estrutura social, a estrutura econômica permaneceu. Muda a forma de nomenclatura. O Brasil era colônia, vira Reino Unido, agora é uma nação independente. Mas a estrutura, a população, não muda. Né? A escravidão continua, os proprietários de terras, os donos, né, de grandes latifúndios continuam. Tudo bem? E, obviamente, essa letra B é um complemento aí, né? De que forma a adoção da monarquia favoreceu alguns grupos políticos no Brasil a garantia, né, dessa estabilidade. A monarquia ela trabalhou para a permanência dessa estabilidade, a estabilidade dos grupos econômicos que apoiaram Dom Pedro I. Foi um acordo, né? Então você tem ali no processo de independência latifundiários, donos de escravos, proprietários aí rurais, maçons, era a elite econômica, principalmente do Rio de Janeiro e das províncias ao redor. Então, o monarca, ele está no poder, ele chega ao poder por um acordo com essas elites. Então, é óbvio que elas tendem a ganhar, né? Afinal de contas, o Dom Pedro I, ele não acaba com a escravidão, ele não promove uma reforma agrária. Então, muita coisa muda no Brasil independente, obviamente, mas muita coisa permanece. Muda os laços políticos, né, com Portugal, mas permanece a estrutura social, permanece a estrutura econômica. A base do trabalho continua sendo um trabalho escravo. Não há uma reforma agrária. Quem estava comandando economicamente continua comandando. A monarquia ela garante a estabilidade. A monarquia ela garante que não há, né, uma fragmentação das províncias. Pessoal, é isso, né? Eu espero que esse vídeo ele tenha ajudado, contribuído aí para o entendimento dessas atividades, né? Porque espero que vocês entendam a intenção aqui. O meu objetivo não é dar respostas prontas, né? É trabalhar com vocês a interpretação dessas questões, né? Para que vocês tenham
a ideia, né, e a compreensão do processo histórico através desses exercícios. Tudo bem? Então, eu aguardo vocês num próximo vídeo, né, ou de correção, ou de aula expositiva, beleza? Aquele abraço.